Olá, tudo bem? Vamos continuando aqui com a nossa leitura de A República de Platão, onde Sócrates estabelece uma filosofia da pergunta, da conversa, os famosos diálogos socráticos, né? E aqui nós estamos avaliando com Sócrates e um sujeito chamado Adimanto. Adimanto, se não me engano, era parente de Sócrates, mas estamos avaliando aqui a respeito da formação dos governantes. O que é que uma cidade quer dos seus governantes? Então, continuando a leitura, você sabe, eu estou fazendo essa leitura, estou intercalando com uma ou outra ideia que vai me surgindo. Então vamos lá, sem edição nenhuma, né? Você já percebeu que o nosso canal aqui é direto ao ponto. Continuando então. 392A até o E. É assim que é dividido o livro originalmente, porque isso passou o livro aqui, e de modo geral, eu já vi isso, já expliquei num outro vídeo, isso aqui faz parte da tradução, que foi traduzindo as obras completas de Platão sequencialmente. A República de Platão. Então vamos lá, 392A até o E, e vamos ver até onde a gente consegue ler fazendo essas interpolações. Motivo por que se deve pôr termo às semelhanças histórias. As semelhantes histórias. Não vão elas desencadear nos nossos jovens uma propensão para o mal. Nós estamos aqui dentro da discussão a respeito de ensinaremos o mal aos nossos jovens e futuros governantes ou explicaremos para eles que, ora, embora existindo o mal, você pode escolher entre o bem e o mal. Como é que fica isso? E é engraçado porque eu tenho essa experiência. Talvez essa avaliação aqui sirva inclusive para a criação de filhos. Não é? Depois você reflete aí se isso tem valor para você na sua vida. Mas continuando aqui. Exatamente, corroborou ele, o Adimanto. Né? Que outra espécie de histórias nos resta ainda para distinguir as que se devem das que não se devem narrar? Então, o que mais a gente vai colocar como material, aspas, didático para ensinar aos nossos futuros governantes dentro das fábulas, que era muito tradicional da época? Com efeito, já se disse como se deve falar acerca dos deuses, das divindades, dos heróis e das coisas do Hades. O Hades aqui é fazendo alusão à morte, ao que vem depois. Absolutamente. Portanto, o que falta seria o que diz respeito aos homens? Bem, diz Sócrates, se já falamos de tudo, será que não é a hora de falarmos nas coisas que dizem respeito aos homens, às pessoas de um modo geral? Adimanto responde, é evidente, mas é impossível, meu amigo, regularmos esse assunto nas presentes circunstâncias. Sócrates diz, até podemos tratar deste assunto, mas é impossível regular este assunto de falar das atividades humanas nessas circunstâncias, nas presentes circunstâncias. E Adimanto pergunta como assim? Porque, segundo julgo, diríamos que os poetas e os prosadores proferem os maiores erros acerca dos homens. As fábulas, os escritos que eles se propõem ensinar para os futuros governantes são feitos ou são feitas as fábulas, os escritos por poetas e prosadores. Ótimo, claro, alguém fez esse conteúdo para eles escolherem. E aí ele pergunta, mas espera aí, segundo esses poetas e prosadores, eles buscaram os maiores erros acerca dos homens. Isto é, não falaram coisas boas também. Que muitas pessoas injustas são felizes e desgraçadas é justas, e que é vantajoso cometer injustiças,
se não forem descobertas, que a justiça é um bem nos outros, mas nociva para o próprio. Isso é muito interessante, né? Essa questão toda de justiça é legal ou comportamento justo é bacana para o outro. Para mim, não teria muita vantagem. E que os prosadores, os poetas, falam desse aspecto ruim dos homens, das pessoas, porque, óbvio, é o que mais aparece na vida. Então a pergunta de Sócrates continua: vamos ensinar isso para os jovens governantes? Tais opiniões dir-lhes-íamos que se abstivessem delas e prescrever-lhes-íamos que cantassem e narrassem o contrário, não achas? Quer dizer, vamos ensinar isso e vamos dizer não faça isso? O que você acha? Bem sei que é assim. Portanto, se concordas que digo bem, concluirei que chegaste a acordo comigo sobre aquilo que há muito procuramos. Quer dizer, chegamos num ponto ideal do que ensinar de fato, porque nós vamos falar sobre a vida, sobre a realidade. Está certa a tua suposição. Por conseguinte, chegaremos a acordo quanto ao que se deve dizer acerca dos homens. Quando descobrirmos que coisa é a justiça e se, por natureza, é útil a quem a possui, quer parecê-lo ou não. Perfeitamente exato, respondeu ele. Isto é, vamos falar da justiça? E que é uma coisa boa? Por conseguinte, chegaremos a acordo quanto ao que se deve dizer acerca dos homens, quando descobrirmos que coisa é a justiça e se, por natureza, é útil a quem a possui, quer pareça sê-lo ou não. Retomei aqui porque tem uma outra ideia por trás aqui, que é descobrir que coisa é a justiça. O propósito do livro também é discutir o que é a justiça, né? Perfeitamente exato, respondeu ele. Ponhamos um fim quanto aos discursos. A seguir a isso, deve estudar-se questão do estilo, em meu entender, e então teremos examinado por completo os temas e as formas. Quer dizer, bom, eu acho que a discussão termina por aí, vamos agora atacar os fatos. Mas, interveio Adimanto, não compreendo o que estás a dizer. Ora, a verdade é que é preciso que compreendas, repliquei. Talvez desta maneira entendas melhor. Acaso tudo quanto dizem os prosadores e poetas não é uma narrativa de acontecimentos passados, presentes ou futuros? Pois que outra coisa poderia ser? Respondeu Adimanto, né? Porventura, eles não a executam por meio de simples narrativa, através da imitação ou por meio de ambas? Aí está outra afirmação que ainda preciso entender mais claramente. Parece que sou um professor ridículo e pouco claro. Por isso, quer dizer, o Adimanto não está entendendo ainda a pegada. Volta para Sócrates. Por isso, tal como os que são incapazes de expor, vou tentar demonstrar-te o que quero dizer com isto e tomando não o todo, mas a parte. Então ele vai trazer uma demonstração. Ora, diz-me, sabes o começo da Ilíada, quando o poeta diz que Crises, que é o personagem, né, implorou a Agamenon que lhe libertasse a filha, mas este lhe foi hostil, e aquele, uma vez que não alcançou o seu fim, fez uma invocação à divindade contra os aqueus, isto é, o cara chegou e falou assim, olha, minha filha, liberte minha filha. Aí o sujeito foi hostil. Esse assunto não me interessa. Aí o pai da filha, né, o pai, fez uma invocação à divindade contra os aqueus. Quer dizer, tipo assim, rogou uma praga, né? Só que aqui nesse tempo, essas fábulas têm um valor. Quando se fala de
invocação a divindades, tem um valor muito grande. 393A e vamos continuando. Sei, sim. Sabes, portanto, que até este ponto da epopeia, e aí vem uma citação, a Ilíada, e dirigiu súplicas a todos os aqueus, especialmente aos dois Atridas, comandantes dos povos. Voltando para o texto, é o próprio poeta que fala e não tenta voltar o nosso pensamento para outro lado, como se fosse outra pessoa que dissesse e não ele. Quer dizer, o próprio poeta que escreveu, então a Ilíada, né, está dando a resposta. Não é que ele foi em alguém e aquele alguém, personagem, disse a resposta. O próprio poeta, o próprio escritor está imaginando a resposta. E depois disto, fala como se Crises é o personagem, né? Fosse ele mesmo e tenta o mais possível fazer-nos supor que não é Homero que fala, que o Homero é o autor, né? Mas o sacerdote, que é um ancião. É como se você pegasse um grande escritor que coloca na boca do seu personagem o que ele pensa. E aí a gente, quando lê, rapidamente imagina que aquele personagem é que construiu aquela história, aquele diálogo. Mas não. Aquele diálogo, aquele personagem, toda aquela ambientação é do autor da história que escreveu. Vamos ver onde é que nós vamos sair com isso aqui. E quase todo o resto da narrativa está feito deste modo, sobre os acontecimentos em Ílion, em Ítaca e as provações em toda a Odisseia. Isso é a obra de criação do raciocínio de Homero. Absolutamente, declarou. Isto é verdade. Portanto, a narrativa, quer quando refere os discursos de ambas as partes, quer quando se trata do intervalo entre eles, como não seria assim? Mas quando ele profere um discurso como se fosse outra pessoa, acaso não ditemos que ele assemelha o mais possível o seu estilo e da pessoa cuja fala anunciou? Isto é, mesmo para o poeta, ou mesmo para o escritor, quando vai produzir uma fala, ele precisa tentar traduzir o mais fielmente possível para que a obra seja efetivamente aceita, do que, em termos lógicos, diria a personagem. Não dá para fugir muito do rigor da personagem. O autor fica um pouco preso à personagem. Mas, ora, tornar-se semelhante a alguém na voz e na aparência é imitar aquele com quem queremos parecer, sem dúvida. Num caso assim, parece-me, este e os outros poetas fazem a sua narrativa por meio da imitação. Absolutamente. É isso mesmo. Isto é, quando eu crio um personagem como escritor, eu preciso fazer com que o meu personagem, ou a minha personagem, seja crível. As palavras daquela personagem têm que ser críveis. Portanto, eu, no momento em que estou escrevendo aquilo, me coloco naquela posição da personagem e imito aquela personagem. Só que a personagem fala o que eu quero. E aqui eu vou repetir. Ora, Sócrates falando, tornar-se semelhante a alguém na voz e na aparência é imitar aquele com quem queremos parecer? Adimando falou sem dúvida. Num caso assim, parece-me este e outros poetas fazem a sua narrativa por meio da imitação. Absolutamente. Se, porém, o poeta não se ocultasse em ocasião alguma,
toda a sua poesia e narrativa seria criada sem a imitação. Mas não vás tu dizer outra vez que não entendes. Vou explicar-te como é que isso aconteceria. Por exemplo, se Homero, depois de ter dito que Crises veio trazer o resgate da filha, na qualidade de suplicante dos aqueus, sobretudo dos reis, em seguida falasse, não como se tivesse transformado em Crises, mas ainda como Homero. Sabes que não se tratava de imitação, mas de simples narração. Seria mais ou menos assim. Exprimo-me sem metro porque não sou poeta. Quer dizer, está falando assim, o Homero diria assim, mas veja, me dá aí um, um grão de sal, né, como se dizia antigamente. Tenha paciência comigo porque eu não sou poeta. Ele diria assim, o sacerdote chegou e fez os votos para que os deuses lhe concedessem conquistar Troia e salvar-se, mas que lhe libertassem a filha mediante resgate por temor aos deuses. A estas palavras os outros respeitaram-no e concordaram. Porém, Agamenon, enfurecido, ordenou-lhe que se retirasse imediatamente e não voltasse, sob pena de nada lhe valerem o cetro e as bandas dos deuses. Antes de libertar a filha, havia de envelhecer em Argos, junto dele, e mandou-lhe que se retirasse e não o excitasse, a fim de que pudesse regressar a casa a salvo. O ancião, ao ouvir essas palavras, teve receio e partiu em silêncio. E, afastando-se do acampamento, dirigiu muitas preces a Apolo, invocando os atributos do deus, recordando e pedindo retribuição, se jamais, ou construindo templos, ou sacrificando vítimas, lhe tinha feito oferendas do seu agrado. Como retribuição, pedia que os aqueus pagassem as suas lágrimas com os dardos do Deus. E assim, companheiro, que se faz uma narrativa simples, sem imitação. Concluí eu. Terminamos aqui, depois retorno, mas só quero complementar esse aqui com o pensamento. O que ele fez aqui, ou tentou fazer, né, é retirar a figura de Homero, melhor, colocar a figura de Homero, do escritor, no sentido dele narrar um fato e não dele tentar substituir-se à personagem, que é diferente. Mas vejam, mesmo na narração do fato, tem o aspecto subjetivo do escritor, porque ele escolhe o que vai narrar. Já começa por aí. Então, me parece que esse é um problema também neste caso. Que veja, nós estamos tentando descobrir o que ensinar aos jovens governantes, se coisas de homens, se coisas de Deus, e em relação às coisas de homens, ele trouxe, Sócrates está trazendo isso. Se nós escolhermos determinadas fábulas, nós escolheremos a opinião do fabulista, do escritor, e não do que de fato nos interessa. Legal? Então é isso, terminamos mais esse. No próximo vídeo eu começo 394 AI. Valeu, muito obrigado.